Você já parou para pensar que tudo que nós fazemos, todas as nossas ações ou reações, elas começam primeiro na nossa mente? Pois é, a Bíblia fala justamente sobre isso. Ela fala em Provérbios que como o homem imagina sua alma, assim ele é. Ou seja, tudo começa primeiro na nossa cabeça, na nossa mente, e depois isso vai para o nosso coração e para as nossas atitudes. Aquilo que você pensa muitas vezes determina a sua reação em relação à vida e também nos seus relacionamentos. E é por isso que é tão importante cuidar daquilo que entra na nossa cabeça, seja através da televisão, da internet ou daquilo que as pessoas nos falam. O fato é que todas as coisas à nossa volta atingem diretamente nos nossos pensamentos. Você já parou para pensar como aquilo que você pensa reflete diretamente na maneira como você age, tanto em relação à vida quanto em relação às pessoas ao seu redor? A Bíblia diz lá em Provérbios que como o homem imagina sua alma, assim ele é. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós imaginamos primeiro. É como os nossos sonhos. Aquele sonho que você realizou agora, que você conseguiu finalmente realizar, você tem imaginado ele, sonhado ele muito tempo antes. Por exemplo, comigo, morar nos Estados Unidos é algo que eu imagino durante anos, desde criança. Eu imagino a minha vida aqui. E por isso eu caminhei, eu trabalhei, eu movimentei a minha vida para que isso acontecesse, porque na minha imaginação isso já tinha acontecido. Por isso que a Bíblia fala que como o homem imagina sua alma, assim ele é, porque tudo começa pelo pensamento e depois se torna uma ação. E isso pode ser algo positivo ou não. Pode ser um sonho, algo que você quer muito e você imagina e você corre atrás e realiza, ou pode ser algo ruim. Um pensamento maldoso que você tem em relação a uma pessoa que acaba virando uma fofoca. Pode ser um pensamento negativo que acaba influenciando a tua maneira de ver a vida, achando que tudo é um desastre e que tudo é ruim. E sabe o que é o pior? É que o inimigo das nossas almas, ele sabe aonde tocar, aqui ó, nos nossos pensamentos. Quer ver o que acontece comigo? Essa semana eu fui numa reunião aqui em Los Angeles para trabalhar num red carpet, esses tapetes vermelhos, essas premiações com celebridades que tem muito aqui em Los Angeles. E eu estou liderando um grupo de voluntárias que vai trabalhar numa dessas premiações. E a minha líder, ela me colocou responsável por isso porque ela, segundo ela, acredita que eu posso fazer isso, ela acredita no meu potencial. Mas na manhã da reunião, eu lembro que eu fiquei muito angustiada. Pensamentos que não são de Deus vieram à minha mente dizendo: quem é tu para liderar uma coisa dessas? Olha para ti, tu é só uma menina lá do interior do Rio Grande do Sul. Quem tu acha que tu é para estar aqui querendo fazer alguma coisa importante? E todos esses pensamentos vieram à minha mente e eu comecei a ficar totalmente desencorajada. Até que eu parei e disse: Deus, qual é a tua verdade em relação a isso? Eu orei e Deus me disse: tudo isso é mentira. Eu te escolhi porque eu queria que exatamente tu fosse a pessoa que fizesse isso. Então eu lembrei de algo que uma amiga minha que mora aqui, a Kylie, ela me ensinou. Parece muito óbvio e muito simples, mas na real faz toda a diferença nesses momentos onde a gente se sente desencorajada ou nesses momentos onde todas essas mentiras vêm à nossa mente. Ela chama do método LTP, Lie, True, Pray, que em português seria mentira, verdade e oração. Então o primeiro é o M, da mentira. Qual é a mentira que vem à sua mente? No meu caso foi: você não é boa o suficiente para estar nesse cargo, para fazer isso daí. Então essa foi a mentira. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer qual é a mentira que você está ouvindo nesse momento. Talvez a mentira de que você é feia, de que você é gorda, de que você não é capaz, de que você não é boa o suficiente. Não sei qual é a mentira que você tem ouvido, mas a primeira coisa é reconhecer que isso é uma mentira. Às vezes a mentira se mistura com as nossas emoções e a gente acha que aquilo é verdade, mas não é verdade. A gente precisa reconhecer quais são essas mentiras. E depois vem o V de verdade, que é reconhecer quais são as verdades que Deus fala em relação a você e que substituem essas mentiras. Por exemplo, nesse caso eu dizia: a mentira é: eu não sou boa o suficiente para estar aqui. Mas a verdade de Deus é: eu te escolhi lá no ventre da sua mãe e os seus dias todos foram escritos no livro da vida antes que nenhum deles havia ainda, lá no Salmo 139. Então eu entendi que Deus me escolheu para fazer isso. Foi o próprio Criador que criou todos os meus dias, Ele sabe os meus sonhos, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu substituí essa mentira por uma verdade de Deus.
Qual é a mentira que você tem contado para você mesmo? Qual é a mentira que as pessoas têm contado para você? Qual é a mentira que o diabo tem falado na sua mente? Você precisa substituir todas essas mentiras por verdades de Deus. Mas Mari, como eu faço isso? Como eu faço para substituir mentiras por verdades? Você precisa ler a Bíblia. É na palavra de Deus, é na Bíblia que nós conhecemos as verdades de Deus em relação a nós. A gente só vai saber como combater essas mentiras ouvindo as verdades. E as verdades estão na Bíblia, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É por isso que nós precisamos entender o que Deus fala a nosso respeito. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma carta de amor à humanidade. A Bíblia fala sobre amor, a Bíblia fala sobre verdade, a Bíblia fala sobre o sacrifício de Jesus. Então, na Bíblia estão todas as verdades que você precisa para substituir essas mentiras. É por isso que eu encorajo você que me escuta, você que me segue aqui, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça aquilo que Deus fala a seu respeito. Porque toda vez que uma mentira vier, você vai conseguir substituir por uma verdade. E depois nós vamos à terceira letra, que é o O de orar, né? Em português o pray. A gente precisa orar porque nem sempre nós acreditamos na verdade de Deus. Às vezes é mais fácil acreditar nas mentiras do que nas verdades de Deus. Então, por exemplo, quando Deus diz que eu sou boa o suficiente para fazer isso, para ter esse cargo, bom, eu não acredito muito nisso, mas se a Bíblia diz isso, se Deus diz isso em relação a mim, essa é uma verdade. Então, somente orando, eu vou conseguir que o Espírito Santo me convença dessa verdade. O Espírito Santo é que vai dizer para mim, vai convencer o meu coração dessa verdade. A gente precisa dessa comunicação com Deus. E o próprio Deus, ele vai colocar essa certeza da verdade nos nossos corações. E sabe o que vai acontecer? A tua mente, os teus pensamentos vão ficar cheios de Deus, vão ficar cheios de verdade. Isso vai refletir na tua vida, vai refletir na maneira como tu convive com as pessoas, vai refletir na maneira como tu reage em relação às circunstâncias da tua vida. Porque você não vai mais caminhar baseado em mentiras, mas vai caminhar baseado em verdades, e essas verdades vão fazer toda a diferença na sua vida diária. Eu espero que você use esse método, que você coloque ele em prática todos os dias, todas as manhãs, quando você levanta ou quando você escuta alguma mentira, que você possa substituir por verdade e depois orar para que o Espírito Santo te convença das verdades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com as suas amigas e se inscreva aí no canal do YouTube para receber todos os vídeos em primeira mão, tá bom? Um beijo e até o próximo.